queridos irmãos e irmãs internautas, nós queremos hoje refletir sobre a conversão de São Paulo Apóstolo, que a Igreja celebra nesse domingo, 25 de janeiro, e que foi um dos mais importantes acontecimentos da história da Igreja, mostrando-nos que o verdadeiro processo de conversão se inicia exatamente neste encontro pessoal e decisivo com a pessoa de Jesus Cristo, o que vai provocar um confronto de valores, de ideias, que muitas vezes a gente adota como princípio de vida com os valores propostos pelo Evangelho. Trata-se de uma mudança profunda e gradativa, contínua. A vida de Paulo não mudou ali naquele momento, no caminho de Damasco, como nós imaginamos, mas foi aos poucos, por causa dessa primeira experiência, daquele primeiro momento, quando uma verdade ecoou do seu coração e na sua mente. A verdade do Evangelho. Algo que ele não conhecia, vindo daí a alusão do evangelista das escamas que cobriam a sua visão, que só caíram quando recebeu o santo batismo. Converter-se implica em uma nova visão, um jeito novo de ver a vida, de ver a si próprio, de ver ao irmão e de ver também a Deus. Note, meus irmãos e minhas irmãs, que a iniciativa deste encontro revolucionário é sempre de Deus. Somos convertidos pela graça santificante e operante, que vai trabalhando em nossa vida a cada dia, mostrando-nos a vontade de Deus. Se a conversão fosse uma ação meramente humana, a morte de Jesus não teria sentido e nem razão, porque bastaria que se seguisse a prática do judaísmo com os seus ritos de purificação, com os seus rituais, com a observância rigorosa da lei, e a salvação iria acontecer. É por isso, meus irmãos, que quando o apóstolo Paulo ele fala da poderosa graça de Deus, não está defendendo apenas uma teoria, mas ele a experimentou de maneira concreta em sua vida, justamente a partir daquele momento em que conheceu Jesus na estrada de Damasco. Pois sem o impulso desta graça, a sua vida não teria mudado. Uma vez que Paulo tinha suas raízes, seus princípios de vida, a sua aversão pelo cristianismo e a perseguição imposta aos cristãos não era uma casualidade, mas consequência de suas ideias e convicções religiosas. Pois para o judaísmo, o cristianismo era uma seita formada por fanáticos e que representava um perigo às tradições da lei de Moisés. Além do mais, Paulo tinha uma formação acadêmica. Havia em sua vida a possibilidade de uma promissora carreira de rabino. Tinha cultura, tinha também o título de cidadão romano, o que lhe dava muito prestígio e influência entre os romanos. Ou seja, Paulo de Tarso estava muito bem com os dois poderes. De um lado o civil, representado pelos romanos, e de outro o religioso, representado pelas autoridades dos judeus. E não tinha nenhum interesse ou vontade de mudar de vida. A iniciativa, portanto, foi unicamente de Deus, na graça que lhe foi manifestada através de Jesus Cristo. A descoberta dessa verdade absoluta na vida de Paulo levou-o a perceber que todas as demais verdades, todos os demais valores da sua vida agora tornaram-se pequenos e insignificantes diante da grandeza da graça de Deus. É por isso que ele passa a considerar tudo um lixo. Se o apóstolo agisse apenas com a sua sabedoria, ele poderia até, quem sabe, ser cristão. Poderia ter anunciado Jesus a seus compatriotas, convencendo pessoas importantes, talvez, do mundo grego e romano, com a sua retórica, com o seu discurso, com o seu conhecimento, aproveitando o prestígio e a influência que tinha. Mas, meus irmãos, o missionário que se deixa cativar pela graça de Deus e que responde a este chamado positivamente,
já não é mais dono de sua vida. Em Cristo, ele se torna uma nova criatura. Paulo irá dizer, portanto, diante disso, desta verdade, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A força para cumprir a missão não vem da bagagem humana, mas que Paulo acumulou, mas simplesmente da graça de Deus. Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, não é apenas uma opção de vida ou uma filosofia entre muitos que a humanidade conhece. Ele é o único caminho, a única verdade e a vida. A sua palavra libertadora, inovadora, ao penetrar em nossos corações, provoca mudanças profundas, estruturais, mudando a relação das pessoas. Uma mudança que vence o mal, uma mudança que cura as feridas, as enfermidades do homem decorrente da descrença, onde quem crê e for batizado poderá conviver ao lado do mal neste mundo, porque terá o domínio sobre ele. E mesmo que esteja exposto ao veneno de tantas ideologias, que desde ontem, dos tempos de Jesus, das comunidades de Paulo e hoje na modernidade, tentam sufocar o Evangelho, o cristão, o discípulo, o missionário, não se deixará contaminar por elas. Esta, meus irmãos, a missão primordial. Esta, meus irmãos, a missão primária, o mandato que Cristo confere à sua igreja. É este o Cristo que nós devemos anunciar como igreja. Viver e celebrar. Que São Paulo Apóstolo, grande missionário evangelizador dos gentios, dos pagãos e de todo o Ocidente, que ele interceda por todos nós junto ao Pai. Amém. Boa semana a vocês e até o próximo domingo, se Deus quiser.